lá para cá. Vamos passear. Podem deixar não, se chicotear ali a chama. Queimar a cara não é uma opção. Não. Já queimaram uma vez naquelas posições com as velas. Eu ia dizer o mesmo. Comecei a encher começou a a galinha. Eu começo a sentir que consegui. Olha, até Tinha a vela com a mesma coisa. Era, se não estava lá ninguém, Mariana? Não, obrigada. Que horror. agora só comecei a cheirar aquela galinha queimada. Eu sei. Eu comecei a queimar, eu dei tantos saltinhos porque as velas corriam bons, eu dei tantos saltinhos. Eu tinha amigos meus com as Onde é que deixamos as coisas? aí nas casinhas. Podes pôr em cima, eventualmente. Não. Isto já É preciso tirar o caderno isso tudo? Não, tens, se tiveres o protocolo, vais escrever no protocolo. A bata vamos atuar toda também. Ok, está bem. É na próxima aula que vamos fazer a urina. Na próxima aula faz E nesta é a... Hoje é a mesma cultura, vou fazer É a a mesma cultura. cultura. Esta prática que é já mais dentro do curso. Mas o Robin já não vai a tempo desta aula prática, ele já tem falta. Está bem? Vamos começar. Uma pergunta, nós temos que ter uma notícia. Não temos uma cara. Eu sei quem está aqui. Ah, ok. Está bem? Assim, Ok, então, hoje vamos fazer meios de cultura, ok? Mas vamos começar ao contrário, no protocolo. Vamos fazer os meios de cultura no final da aula, está bem? Portanto, eu já fiz o meio de cultura, porque isso tem que ser... Meninos, estão mesmo no limite da aula, está bem? E vou para aí porquê? Os cacifos são deste lado, está bem? Portanto, agora vão ter que ouvir aquilo que eu vou dizer, enquanto se vestem. Portanto, vamos começar ao contrário. Vamos fazer o meio de cultura mesmo já no final, está bem? Portanto, o que é que eu tive a fazer antes desta aula? Eu estive a preparar o meio de cultura, ou seja, estive a pesar o pó, o reagente em pó, estive a adicionar água destilada e pedi para autoclavar. Não fiz eu, porque não estava no laboratório nessa altura, estava-vos a dar aula. Portanto, foi autoclavar. Então a gente vai começar por ver exatamente o que é a autoclave. O Dr. Hélio vai explicar o que é a autoclave. E eu vou com a outra metade da turma para outro laboratório explicar ou mostrar-vos o que é uma câmara de segurança biológica. E depois trocamos, está bem? É para toda a gente ver o que é uma autoclave e o que é uma câmara de segurança biológica. E depois, no final da aula, portanto, depois dessa explicação toda, vocês poderem responder às perguntinhas que estão aí, vocês vêm aqui para o laboratório e vamos então fazer o meio de cultura. O meio de cultura já está autoclavado, está líquido e vai ser preciso colocar aí dentro das placas de Petri, que é para ser aquilo que vocês conhecem, não é? Que é o meio de cultura dentro da placa de Petri. Vão, na próxima semana, vão cultivar várias coisas, mas não é líquidos biológicos, está bem? Vão fazer experiências com as vossas mãos e com as superfícies que vocês acharem interessantes para Olha, vamos ao lado, quando explode a placa de pedra, explode completamente a cara gelada. Portanto, vamos ver, não sei se dá para ir ao Álvaro, porque não temos meio de transporte.
Não dá para andar com a zona da toalha a ganhar micro-organismos do ar. Ok? A não ser que não tenha lá. A gente depois vê isso na próxima semana. Está bem? Que é para depois avaliarmos os resultados dessa experiência depois da Páscoa na OTP. Ok? Depois de fotografias e resultados. Ok, então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Portanto, 8 para um lado, 9 para o outro. Está bem? Então vá. Venham todos comigo, podem trazer as vossas folhas, vão precisar. Vamos sair do laboratório. Já abriram todos? Vayan a hablar con la profesora. A Vanessa 6, a Vanessa 7, falta uma pessoa. Mas não está aqui. Sete? Pode ver cá. E a agulha? Mas aquela eu queria meter a seringa dentro do teu ensaio. Estão lá abaixo as suas. Os grupos já fizeram? Já. Sim? Então vá. O grupo vem aqui comigo. Olha, vê se... Olha, vamos colocar. Não, com os médicos. Aí a Rita temos bons gostos. Deixa-me aqui. A minha estava cheia de pintas azuis. Eu hoje parece que correu bem os sapatos à João. Não entramos aí, Rita. Oh, Rita. Rita. Nós somos os que não entramos aí, sabe? Ali dentro. É verniz. Nós estamos cá. Não quero? Vamos ver a outra parte? Não, vai ver outra coisa. Pregúntale si no puede tener otra turma. Ai lá não. Ah, era o... Bata. Creo que la bata... Você não pode fazer aula prática, obviamente, mas não podes fazer. Sí, sí, ¿puedo voltar la segunda turma? Podes, mas isto é uma oportunidade única. Não vai acontecer mais. A próxima vez não tiveres bata, não fazes aula e tens falta. Lamento, mas as regras são para todos. Se eu tivesse a fazer isso a todos os teus colegas, eu tinha hoje 40 alunos na aula das 4 da tarde. Tens a noção disso, entende? Não pode acontecer. Tá? Eu sou hoje desde fazer isso, mas não vai acontecer mais. Tens que ter o cuidado de trazer o bata contigo. Está bem? É para a tua segurança, não é para mim, é para a tua segurança. Está bem? Então vá. Vamos entrar aqui? Quer saber?
Nota-se. Só com a bota da Adriana. Deve estar muito. Ah, este por acaso. Nós era mesmo. Aquilo é moto. É isso que eu quero, mas eu fiz a minha. Era o que a gente tinha. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para fazer para o polo. Então, Por acaso era bem podem vir mais para aqui. Ora, Chiquinhos, a moto, para dizer já que isto era moto, Não, isto é câmara. Câmara Isto de é- fulminar. Não, também. são as duas câmaras de fogo laminado. Só que funciona de maneira diferente. Esta funciona, veja, isto é a cortina, isto é a cortina, esta funciona mais por aqui, portanto esta é a extração mais horizontal sim, e esta é uma, nesta ação, é uma cortina horizontal, esta faz uma cortina vertical. Qual é a diferença para ela? É a forma como o ar faz uma cortina. Agora, vocês têm aqui uma câmara de fluxo laminar, mas vocês na bioquímica já viram com certeza o quê? A horta. Sim. Lá nos laboratórios de bioquímica vocês veem a horta, não é? A horta é diferente. É mais parecido, é parecido com isto, mas esta cortina sobe e desce, não é? E tem estes buraquinhos. Por aqui, por aqui. Não é nada. Não é preciso ter o. Pois. Tipo, não é preciso ter o fluxo de ar. Exatamente. Ah, não é Só fazer para. Qual é que é a função da horta? Extrair o constante. Portanto, quando nós trabalhamos na química, se químicos, aquela ácido acético que a gente estava ali a chegar, não é? O que convém ser trabalhado dentro da horta exatamente para extrair. Faz sentido. É ácido acético, exatamente. Portanto, convém extrair os vapores dos ácidos, os agentes químicos, portanto, o formol, o xilol, que nós vamos trabalhar dentro da horta. São químicos. Portanto, os vapores podem ser inalados por nós e essa inalação provoca-nos dores de cabeça, tonturas, pode-nos até provocar cancros nasofaríngeos, não é? Portanto, nós, isto no caso do formol, não é? Ela Portanto, não é muito utilizada. se eu, mais ou menos, se eu estiver a trabalhar com esses químicos aqui nesta câmara, acham que eu estou estivermos aqui a trabalhar? Não estamos. Por que não estamos? Esta não vai fazer a extração de vapores. Também só a outra é que faz a extração de vapores. Esta faz o quê? Uma cortina de ar. Para que essa cortina de ar? A nós, mas também ajuda a proteger o trabalho que está lá dentro. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se vocês estiverem a trabalhar com a expectoração, por exemplo, suspeita de uma bactéria de tuberculose, vocês não podem respirar os aerossóis que vocês não devem entrar em contato com essas amostras. E vocês vão ter que manipular essas amostras para fazerem a cultura delas, não é? Então, se eu usar uma câmara de fluxo laminar, ela vai fazer uma cortina de ar. Aqui estão a ver isto? Isto agora está desligado, não é? Mas se ela tivesse ligado, não vou ligar agora porque eles depois vão utilizar, esta cortina de ar, vocês sentem mesmo a ver aqui um fluxo diferente, não? Vocês sentiam mesmo o ar a passar. Então vai fazer uma cortina e é do lado de dentro. Tudo o que vocês manipularem lá dentro está-vos a proteger, porque vocês não vão estar em contato com qualquer coisa que está lá dentro, porque esta cortina forma a barreira. Não vos deixa vocês respirarem o que está lá dentro. Então, agora vamos ver as coisas células. Cultura de células. Aí o que é que convém proteger? Vocês, o trabalho. As células do trabalho. Porque se a gente estiver a trabalhar com células, qualquer contaminação, seja a gente estar a falar das nossas mãos, o que quer que seja, tudo isso nas nossas bactérias vai contaminar o trabalho que está os nossos resultados. Então, a cortina, nesse caso, vai estar a proteger o que está lá dentro. Vão ver? A cortina é, no fundo, uma barreira de ar que separa o interior do exterior. E
E como é que se cria a vossa ideia? Esta é mais difícil de trabalhar, eu não estou muito experiente nesta, tenho que trabalhar é com estas. É esta parte de trás que faz a cortina, portanto isto tem que estar mais para baixo, ok? Senão vai ser mais difícil da gente entrar em contato com... Vai ser mais fácil da gente entrar em contato com os micro-organismos que estão lá dentro. Eles aqui usam esta farmácia, não é? Porque eles preparam aqui a alimentação parentérica. Exatamente. Fizeste? Exatamente. Viste isto a trabalhar. E tu viste a trabalhar aqui. Pensa lá. Para não contaminar A alimentação. E também se é parentérico, não é? Nós estamos a introduzir lá vírus, o que é que seja. Mas é que tem que levar a alimentação parentérica, mas é que já está muito vulnerável, muito imunodeprimido. Portanto, a gente vai acrescentar mais. Exatamente. Ok? Perceberam a diferença de uma para a outra? Portanto, isto é uma câmara fixa laminar, não faz tração de vapores. A outra é que faz tração de vapores. Então depois das filtrarem o vapor, o que é que fica? Se a gente tiver, por exemplo, fazer uma extração de DNA ou de RNA das células aqui, já fiz a químicos, o ácido acético vem para aqui, meu Deus. O que é que acontece ali? A gente vai cheirar os vapores, a gente vai cheirá-los, eles vêm cá para fora. Estamos a proteger o trabalho da mesma, não é? Mas os vapores vêm cá para fora, ok? Que são partículas muito mais pequenas, que são os micro-organismos. Não é? Vocês já ouviram falar das pressões negativas e das pressões positivas que há, por exemplo, nas cirurgias, nas salas de cirurgias, não é? A pressão positiva dentro da sala significa o quê? Vai sair. E o que é que nos investe na sala de cirurgias? Pressão positiva. Porquê? Porque a gente não quer que o ar entre, a gente quer que o ar saia. Porquê? Porque as pessoas estão abertas lá na mesa de cirurgia, não é? Se elas vão receber o ar de fora, vão receber micro-organismos de fora e vão estar suscetíveis a mais infecções. Perceberam? Vamos ver agora a autoclave. A autoclave tem um conceito completamente diferente. Portanto, isto é para vocês verem a diferença entre uma OT e uma câmara de fluxo laminar, está bem? A autoclave é um instrumento que permite esterilizar, ok? Vocês vão ver na próxima aula, nós vamos falar sobre resíduos hospitalares e vamos já começar a introduzir esses conceitos, também, que é para depois, numa aula prática próxima, nós vamos fazer diferentes descontaminações, que é para vocês verem o efeito que cada uma delas tem sobre os resíduos e sobre os materiais, está bem? Então, vamos lá ver aqui o autoclave. Eu espero que fique à parte, a gente já vai fazer uma estrutura. Agora vamos limpar. Por favor, primeiro vejam lá o que está lá dentro do aparelho. É para você puxar aí. Portanto, como viram, o aparelho tem água lá no fundo, que é colocado a uma determinada altura. Verificaram que tem ali uns tubos enrolados, que são as resistências de cobre. Isto é o cesto onde é colocado os vossos meios de cultura depois de serem desenhados e verificados e vocês estudarem. É depois posto num saco destes. É um saco especial que aguenta a temperatura de 121 graus, que é a temperatura
as vossas caixas PET vão ser submetidas e temos este baldezinho aqui, por uma razão muito simples. Às vezes as caixas PET formam-se, furam o saco e depois cai para dentro da água. E depois é a água que fica toda gelatinosa e é uma chatice para limpar. E então assim, se houver um problema, fica aqui a gelatina. Portanto, é colocar cá dentro. Fecha-se a tampa. E depois, se for para esterilizar o material, pomos o tempo para 15 minutos. Então, ligamos o aparelho, a temperatura vai chegar aos 121 graus e depois dispara o relógio e fica 15 minutos a 121 graus. Depois apita, nós vamos cá e desligamos o aparelho. Se for para descontaminar, são 30 minutos e é a mesma coisa, passar 30 minutos, o aparelho chega aqui, quando ele chegar ao fim, ele dá um sinal como está terminada a descontaminação. Com o tempo para ligar, ligamos o aparelho, como ele tem o relógio ligado, ele não apita, não está no zero, as resistências já estão a aquecer, demora um bocado, e aqui temos outro manómetro que é o manómetro da pressão. Portanto, a água que está cá em baixo fria, começa a aquecer e começa a criar vapor de água que vai subindo, chega aqui à tampa e depois, porque está a vir mais de baixo, esse vapor de água quente é empurrado para baixo, de cima para baixo, até entrar em contacto com as vossas caixas de Petri, e só a esterilização quando há o contacto direto com o vapor de água sobre as caixas de Petri e os meios de cultura. Ok? Portanto, o saco não é fechado, o saco é aberto exatamente para o vapor de água entrar lá dentro a 121 graus. Ok? Portanto, devido a isto estar fechado, nós conseguimos chegar a uma temperatura de 121 graus. Se a tampa tivesse aberta, só chegávamos a 100 graus, que é a temperatura que a água ferve à pressão atmosférica. E quando nós aquecemos, como eu disse, a pressão vai aumentando para 1.1 e a água ferve aí a temperatura de 121 graus. Mais ou menos como uma panela de pressão lá em casa, é por isso que ela coze mais depressa, porque ferve a 121 graus, ou 120 graus. Portanto, o que é que acontece? O relógio dispara, o aparelho é desligado e depois vai arrefecendo, e à medida que vai arrefecendo, o vapor que está aqui, que estava quente, vai arrefecendo, vai diminuindo o seu volume. E o que é que acontece? A pressão que existia anteriormente aqui deixa de existir e à medida que ele arrefece vai criando um vácuo cá dentro. Depois, para abrir a tampa, temos que abrir o vácuo deste lado, entra ar por dentro, a pressão atmosférica, cá para dentro do tambor, e esta variação de pressão também é uma ajuda a matar os micróbios, porque às vezes podem resistir à temperatura, mas uma descompressão muito rápida, como vocês já viram em filmes de nadadores, dá para morrer. A mesma coisa que acontece aqui com os micróbios, ok? Portanto, depois de atingir o zero está equilibrado os dois lados, já posso abrir a minha tampa e tirar o material já descontaminado e pronto para levar para a empresa para se virem o livro do nosso material. Alguma dúvida? Basicamente é aquecer, ferver, temperatura mata e já está.
Ok? Pronto, está tudo dito. Não é assim uma ciência muito grande. Ok? Olha aí. Obrigado. Aqui não é o PH. Yo sé que me sacan los papeles españoles. Oye, le he dicho que te diga Voz aberta, né? Creo que ahorita voy para Sevilla, y luego mañana ya estoy por Barcelona. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se ve la España? Porque ponte que mi padre había estado comenzando a ya me había comenzado a tramitar hace rato. Me está pasando lo mismo porque yo tengo que encontrar una nación ¿Cómo así? Ah, claro, Caraguolo era español, ¿verdad? Es que esa es la vaina. Es muy difícil encontrar una partida de nacimiento, en especial cuando alguien ya muerto. O sea, encontramos la partida de defunción. La que te vale es la de nacimiento. O sea, las dos. Necesitamos la de muerte, necesitamos la de nacimiento. Bueno, bro, Pero no sabemos en qué pueblo nació. cualquier cosa te podrá, si quieres te puedo, no sé si puedo ayudar de alguna forma. A lo mejor te puedo pasar el abogado que peleó con mi padre. Pero bueno, Pero es que esa investigación, ¿dónde está la partida en español? nunca me dijeron en qué pueblo nació. Estamos buscándolo en Santander, pero por ahí no sé. Já não, eles já descontinuaram já nosso. Pero vos no sale pueblo. Bueno, no sé, tipo la comunidad autónoma donde nació o algo así. Os bancos de silicone? Os silicone são desconfortáveis. No sé. O sea, conoces Gijón. Eles são desconfortáveis. No dicen que puede ser. Epá, mas são bons para essas águas chilentas. Comprei roupa de uns bancos simpaticos. Estes todos ali, com este tipo. Os primeiros bancos. Aquela tem uma coisa para lá que tinha para o filme. Y después ya... Como é que tem separado? Tínhamos que sempre. Ou seja, eu peguei o vapor cai e desinfeta a pelita. Imagina o que é que Ya eu me queria que ter es um ahora mismo. Foi tipo. Foi tipo. Acho que havia o tipo, sei lá, nem percebi. No, lo que pasa es que tienen que poner a chamán allá la gente. A ver, yo nunca he estado dando su tiro y Robert también. Pero en España no hizo ni fin en la mundial. El oro sin llave se lo tienen que sacar ya de lo que estaban dando. Ni un batazo, ni un... Todo el mundial estuvo sentado en la banca. ¿Qué más quisiera yo en lugar de pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Tengo que Foste sempre no hospital, sim. sé que creo que no hay. Eu vejo um pessoal muito bem novo, médicos com 30 anos e técnicos para aí com 20 e tal anos. Tentar tudo que tem que ser.
Não, isso é ao fim do ratatouille. Preciso de um favor vosso. Que alguém me abra ali a porta. Posso? Já vai falar de valor. Buena familia. Hay una aquí en Portugal. Se supone que sí. Cerca de... O que é que acham que se chama? Agora está divididos aqui para o meio. Vamos fazer uma estrutura. Vamos tirar o pé, sim, vamos trabalhar aqui. Portanto, nós vamos fazer os nossos meios de cultura. Portanto, o meio de cultura está aqui, vamos mostrar como é que ele está. Sabem para que serve aquela fita que está ali? A senhora explicou? Não. A senhora não vai pedir nada. Qual fita? Eu já vou explicar. Aquela fita que está no meio de cultura. Mas se ele não explicou, não sabe. É verdade. Microbiologia. Microbiologia. Ok? Vamos trabalhar com luvas? Não. Vamos trabalhar com chama. Vamos trabalhar à chama. Se trabalharmos à chama, não há luvas. Então, qual é que é o objetivo de trabalhar à chama? O ambiente à volta tem que estar estéril com a chama. A chama promove esse ambiente estéril. Okay? Como é que eu garanto que esse ambiente vai estar estéril? Não só tenho que trabalhar a chama, mas antes de ligar a chama, de acender a chama, eu vou ter que desinfetar a bancada e vamos ter que desinfetar as nossas mãos. O objetivo neste caso vai ser proteger o trabalho. Nós não queremos que no meio de cultura que nós vamos colocar na placa de PET cresça micro-organismos, a não ser aqueles que a gente vai intencionalmente colocar lá. Está bem? Então, vamos àqui os desinfetantes de mãos. Mas é desinfetante com álcool, não? Sim. Quem é que garantir que as vossas mãos? É que conheço o rapaz. Desinfeta as mãos para saber um pouco, depois nós achamos. Isso mesmo é que vocês vão desinfetar já, que é para garantir que as mãos estão secas antes de trabalharem. Está bem? Vocês não vão meter as mãos à chama. Eu vou fazer uma vez para vocês verem e vocês vão fazer depois. Basicamente, o que é que a gente vai fazer? Vou já desinfetar a bancada. Isto está quente, mas dá para pegar na mesma, está bem? Não tem problema aí. Tem que estar quieto, pessoal, fica sólido. A gente não quer que ele fique sólido. Está bem? Olha, papel, onde é que ele eu estou a garantir que a minha bancada em área de trabalho está desinfetada. Vamos ver a quantidade de vezes que isto tem. Agora, já fora. Sempre vocês façam alguma coisa de álcool antes de ir para a chama, garantir que está bem seco. Não tem aqui nada. Está bem? Agora, vou fazer a lamparina. Estou aqui um bocadinho com álcool.
eu vou ter que transferir o que tenho ali dentro daquele Erlenmeyer para o meu, para as capas de Petri. É isso que eu vou ter que fazer. E toda a gente vai fazer pelo menos duas. Ok? 2 plaquinhas. Vou fazer uma para vocês verem, para vocês vão fazer a seguir. Está bem? É trabalhar com calma, basicamente. Se estiverem nervosos, fiquem mais para o fim para ver os outros colegas a fazer primeiro. Está bem? Isto não tem problema nenhum. É como se vocês estivessem a despejar Ice Tea dentro de uma placa. Está bem? No copo. Mas tem que fazer devagarinho para não ficar muito cheio. Está bem? Portanto, nós vamos abrir este material à chama, perto da chama. Quando digo perto, que é para garantir que o material continua o mais estéril possível. Ok? Vamos aqui. Quando estamos a trabalhar em microbiologia, convém não falarmos quando estamos a trabalhar. Porquê? A nossa boca. Podemos espirrar pequeno. Podemos espirrar pequeno. Não, nada de correr no laboratório. Espirram para cima da lava. Vou fazer montinhos pequeninos, que é para ser mais fácil de trabalhar. Agora tenho que fazer isto ao contrário, que é para vocês não estarem mais à vontade. Eu podia ter autoclavado e deixar aquilo solidificar, fazia ao micro-ondas e voltava ali a fazer aquilo. Vejam se as mãos. Nada de brincadeira. Nada de brincadeira. Vamos cortar os dedos. Agora geral. Vamos gerar geral. Mas é melhor que a Podem ir para a frente, ou podem ficar aqui do meu lado, ou ficar aqui também. Enquanto vou fazer, não vou falar, para evitar conspurcar o material, também. Só para estar mais perto da chama, está bem? Senão eu posso pôr individualmente aqui na bancada e vou enchendo a bancada, está bem? Para vocês se sentirem mais confortáveis. Portanto, vou fazer assim, só para garantir. Está quente, está bem? Portanto, se vocês agarrarem aqui no gargalo, está menos quente, porque é onde não está o líquido, está bem? Assim, só para garantir que a boca do Erlenmeyer está estéril, está bem? O líquido é inflamável? Não. Estão a ver? É só isto. É só meio metade. É suficiente. Também? Se quiserem, até podemos fazer assim. Porquê que eu estou a fazer assim? Só para estar mais perto da chama. Mais nada. Também? Quem quer fazer a seguir? Toda a gente vai fazer pelo menos 2. Tá bem? Ah, eu vou. Então, Se esse tiver, né? eu vou este.
pousar? Podes. O ideal seria abrir no momento em que ela fosse encher. Aqui em cima, aqui em cima. Pegas aqui em cima. Mais ou menos metade. Ai, tudo bué. Não faz mal, só estás um bocado. Porra. Ai, desculpa. Não, disse Não, é assim. Disse um palavrão, foi? deve uma palavra. Querem fazer todos de seguida? Ou... Sim? Querem fazer logo E agora só? mete isto aqui em cima, será? Podes pôr, sim. A gente pode ir fazendo outra coisa se quiser, para ser mais fácil. Montanha. Podes ir fazendo a montanha com os novos e deixar os velhos aqui. Se ficarem com um bocadinho de meio de cultura nas mãos, o que é que vocês vão fazer? Vão lavar. Lavar, está bem? Isto é meio de culturas, não faz mal, está bem? Mas vão lavar. Está bem? Já fizeste os dois? Não. Ah, que outro. Não estava ready. Vamos ver queimar outra vez. Muito bem. O ideal será abrir no momento em que vais descansar. Quanto mais tempo está aberto, Como a assessora ajudou. Professora, temos de passar várias zonas do gargalo ou basta um? basta assim. Deixa a cara da chama. Espera. Ah, será que posso lavar as mãos? Pode lavar as mãos, sim, senhora. Mas como tu derramaste as mãos para querer lavar? Se a gente tivesse Vai, a queimasse, Chega! na mão. Se a gente toca no chão, a gente toca mais. Não, queima a luva, queima a luva. Exato. Aquilo é o díptico de soia dar. Vocês têm aí? É o TSA. É um meio teste lá qualquer coisa. Estava desinfetante. Que é para a gente depois, na próxima aula prática, detectar coisas. Ai, mãe. Se quiserem, podem depois fazer outro montinho. Com as que já estão feitas, está bem? Já está a passar. Ele aqui, gasta um bocadinho de papel, se faz favor. Sujamos a mão como é que Lava as mãos. Já vai ficar isso aqui, tudo cagado. Obrigada. É porque eu estou a ver logo abaixo deste lado. Posso só limpar o... Depois lava as mãos. Se a gente estivesse a fazer isso, estivéssemos a trabalhar com uma real, Sabe? O que eu fiz? Não, deixa lá isso. Olha, mete mais tipo caixinhas de boletim O que é que nós para ser mais fácil. Sim, não faças um montão grande. Não, ele é a boca ali, ó. Pois é, que é a boca mesmo assim. Se estiveres a fazer tudo de seguida, praticamente não trabalhas. Porque despejas todos de seguida. Aquilo é tipo meio de montagem, não é? Destapa, tira aquilo. É uma coisa rápida. Quase nem chega. Estamos sempre no chão. Deixa lá isso. Mas vocês estão a fazer. Não metas a cara em cima da chama. Não. Podes pôr ao lado. Isto é algodão cardápio, podes pôr aqui. E ele depois vai solidificar. Só depois de É só a gente pode trabalhar com ele. Tu não vais poluir. Acho eu. Preciso lavar com licença. Com licença. Com licença. Ai, minha, mas só temos que estabilizar. Pois? É para toda a gente aprender a fazer. Eu sei que ela já está desinfetada, mas garantimos que quando estamos a transferir, ele vai desinfetar na mesma. Não é? Escolher quem jogar online, diz uma garrafa de laboratório também.
Uma torrezinha. Sim, é mais difícil. Vamos ser um bocadinho menos também? Senão depois não dá para todos. Tem que ser para metade daquilo, senão depois não dá para todos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso. Thank you. Se quiseres trabalhar deste lado. Nada que não possa tentar. Perfeitíssimo. Sabes que mucho ahí sí. As vezes de lado é como as minhas pessoas. Tudo isso. Faz o que eu faço que eu faço, não é? Isto aqui estão por estas pulseiras. Já fiquei preocupada com duas. Sim. Eu tento pôr lá dentro e já Aquela das vossas porcarias. Ela é aquela da batata. Eu mesmo a ter lá. Pero más tarde, podría ir a hacer eso. Se vocês soubessem as coisas que vocês têm que saber durante estes 4 anos, muita coisa ainda para aprender. Sempre é chegando Estou a ver que está tudo muito bem. Posso confiar em vocês. Isso anticorpos, o que é que significa? Os anticorpos vão ser importantes para as reações adversas. Tu vais gostar de uma terapia, tu gostas de raciocínio. Estou contigo, Vanessa. Vai nessa, vou nessa. Ai, linda. Tá bom. Se eu estou falando o número 1 disto está bom, é buscar. Não, melhor, eu estou stalker. Para. É mais raciocinar. Estamos juntos. Agora há coisas que tens na cabeça que vais amar. Que é mesmo puxar bem para a cabeça, tens que pensar. Eu adorei esta, foi das segundas que eu mais gostei. É a professora Selena, não é? É. Vamos ajudar aqui. Tem coisinha ali dentro. Ah, tá bom.
Foi a tampa que saltou. Tem algodão? Olha, podes fazer mais e depois vai ver o que é que sai daí. Não fui eu. É do algodão cardado. Por isso é que eu gosto de usar garrafas com tampa. Porque ponho esse tampa em cima, não aperto. Nada vai à autoclave, pode ir fechado. Porque senão, com a pressão, pode explodir, está bem? A gente já vai falar sobre as contas. A gente já vai agora ver o resto do protocolo, tirar dúvidas sobre a autoclave, coisas que não foi explicado. Ai, mãe, está aqui. Não teve na tampa. Uma impressão minha. Está bem? Tá, pode sujar no sentido em que fica. Pois. Ai, professora, a tampa estava ao contrário. Mas eu tirei certo. Oi? Não, ela estava na tampa, uma outra tampa que estava aí. Ou estava ao contrário, não sei. Eu fiz certo? O que é que se passou aí? Essa tampa devia ser daquele ali, que está ali. Não, foi Essa frase quando tens um pouquinho deve ter posto uma tampa. Isto é. Calminha. Cala, está a olhar o Tadinha. Olha, eu ainda estou nascinha, não é? Olha, dá-me papel, vá. Só para ela foi. Espera. Eu estava a esforçar lá, Rita. Eu estava a esforçar para não dizer não. Quer que eu te dê as mãos? Quero, vá. Mas quando tinha certo, eu pensei que era só tirar. Talvez já está solidificado. Já está solidificado. É um lugar. Não deixa de ser um lugar. Isso é que também é bom ir ao autoclave, porque ajuda também a Ela vai fazer o Machado. Eu tenho que vos mostrar como é que se faz. Rita Elisiário Martins Machado. Rita aqui. Já tem Elisiário, é para si. És elisiário? Não, eu me inventei. Mas convém desinfetar isto porque está aqui uma estrutura, vai atrair mais as bactérias para aqui, não é? Já faz no fim. No fim a gente desinfeta tudo outra Não tens vez. depois. Era para ter Esta tampa é daqui. Isso é que não é fino, sim, mas deve Não refina. Mas já podia, já tens. eu já estou à espera. Minha mãe estava colega da faculdade, chamava Núbia. Vai passar o caso. Não, mas imagina, a rapariga era Núbia e a irmã gêmea era tipo Ana Teresa, qualquer coisa assim. Tipo uma básica, uma Núbia. Eu tive umas coisas na primeira, que eram gêmeas. A história possível. Não, são as minhas amigas. Mas estas eram da primeira. Eram da primeira. E era a Lígia e a Urânia. A Lorena. A Lígia. Era a Lígia e a Urânia. Lígia é mais conhecida entre quarentonas. Por isso é que eu estava a tentar tirar assim, mas se reparaste, não é? Depois pensei, não vale a pena, porque isto vai. Exatamente. É isso mesmo. É mesmo assim que se funciona. Mas não me deram gás, só me deram algodão por gás. Pode ser. Fazenda nunca ouvi uma fazenda. E também não, não olha, se anima não é aqui na Coicema. Não deixamos fazer. É isso. Isso não. Sou diferente. Pois, Paulinho. Olha, gosto de
E eu não. Conheço muita gente chamada Pedro. Eu só conheço dois. Lourenço, Salvador, Francisco. Quando escolhermos a quem do Real, Acho que esse 1% funcionou. Conheço dois. Adoro. Olha, Olha, tens começado a ficar mais feliz. não falo da minha vida, tu vais estar a contar as coisas. E a verdade, e eu vou dizer, conheço a ti, conheço o Eusébio, há um beijo, fica um conheço, eu não vi a há mais comuns. Bastantes fomos nos Lucas Gonçalves. Lucas não sou assim tanto. Então, Tens traumas com quem que se vai mais? A Rita Tens traumas com o nome? A Rita bem batida. Onde é que estamos a ver? Vitória e Vanessa. Os Vanessa não são aqueles conhecidos. eu só conheço Vanessa. Eu só conheço uma Vanessa. Vitória, tenho uma prima. Tenho uma Vitória, conheço a Vitória, então, mas Vanessa conheço. Vitória não conheço. A Rita não conheço. Mas como é assim? Rita conheço mais Agora vai ficar Ai, nem conhecia uma moça que se chama Vitória já foi bem. não, sim, pontinha. Ai, é uma caixa de TikTok, Vitória já foi bem. Tudo bem, sim, é que é. Acho que era de Vitória. Ela é bem engraçada. Ai, ela é bem engraçada. Gostava de ser Vitória. Vai ver, tem uma velha chamada Inquilina. Inquilina é normal. Tantas. A minha mãe trabalha no centro de dia com eles, por isso Sim, tínhamos só a dar. Então aqui diz assim, ele até diz como é que deve fazer, portanto é só ler, suspender 40 gramas, suspender 40 gramas num litro de água destilada, depois aquecer até, portanto, mexer, com frequente agitação e esterilizar pelo autoclave a 121 graus por 15 minutos. Depois deixar arrefecer até mais ou menos 47, 50 graus, misturar bem e dispensar nas placas Petri estéreis, que é aquilo que vocês estão a fazer. Portanto, basicamente o que é que isto tem? Tem caseína, tem soja, peptona, cloreto de sódio, que é um sal importante, e tem agar, que é extraído das algas do mar. Agar? Agar, que é para fazer o gel. Agar. Portanto, isto é um meio enriquecido. Isto estava em português e eu estava a ler em inglês. Há aqui as instruções também em português. Portanto, basicamente, isto é um pó. Aqui está, eu tive a pesar 40 gramas, aliás 20, aqui estive a fazer 500, dividido em 2 germanmeiros. Estive a fazer a pesar, coloquei dentro do Erlenmeyer, depois hoje de manhã foi adicionado, foi adicionado água destilada, não estéril. Depois foi autoclave. Portanto, a gente agora vamos ter que espreitar essas perguntinhas que vocês têm aí. Se calhar a gente já fez? O Robin é já o último, não é? Sim? Olha, ainda sobrou um bocadinho. Alguém quer fazer os últimos dois? Estão ali? Eu. Posso fazer um? Vá, faz lá. Faz vir. Seja bonito. Sem ir a Vanessa. Patira. Eu já passo para vocês. Alguém quer fazer mais um? Aqui, Tem sangue. Quero bem. Beijos. Exatamente para poder cochilar tudo mais alguma coisa. Exatamente. Os meios de cultura devia-se fazer na bancada. Que exagero. Há mais uma caixinha aí? Quem quer fazer? É para ter espaço para crescer.
Tem espaço. Já não há mais. É que depois preciso daqueles para os outros. Ah, encharcar a bancada toda. Eu até tenho medo, daqui a bocado vamos fazer colorações. Já andei a arranjar tabuleiros para fazerem tudo dentro dos tabuleiros para não sujar nada. Portanto, este aqui, o ideal seria ele ter segurado ele com a mão, não Já é? passa aqui um vídeo. Assim. Mas como isto passou por várias pessoas, não fazia sentido. Porque a partir do momento que está na bancada pode voltar a estar contaminado. Então assim, quando eu faço isto, posso estar a sujar, a contaminar o meu meio de cultura. Okay? Mas isto eu já não vou utilizar para mais nada. Okay? Portanto, para fechar, portanto, apagar, fecha-se. Okay? E agora deixamos eles a solidificar. Aliás, eles já estão a começar. Alguns já se notam. E vamos deixar aqui solidificar. Ora, onde está? O teu tem um bocadinho de algodão. Esta gente olha lá isto. Segunda-feira já sabemos que o teu é o algodão. Ora, Não, é assim. vamos usar, Completamente. estes plásticozinhos para guardar as nossas placas de Petri para a nossa próxima aula prática. Isto depois de solidificado vai para onde? Para o frigorífico. Que é para ficar lá, temperatura baixa, até nós não fazermos lá as nossas amostras. Ok? Quem é que tem caneta de acetato? Então vamos escrever aqui. Supostamente temos que ter todos. Para de dizer que o chão foi muito Ah, encharcar uma bancada toda. Tem sofá. Introdução, CBL2, e a data. É para vocês escreverem, anda cá. Escrever. Podes vir escrever. É a introdução das não bem limpas. Claro. E a data. Você é que não limpa em casa. Os papás que limpam. Então, calma ali. Você é que os papás que limpam tudo em casa. Ah, sim. Então eu. A Rita sim. Não saía da casa dos pais. Mas isso aí não passa nem bom da outra. No caso aqui que não limpa. Mas eu estava na casa dos meus pais. Então, Ah, eu mesmo na casa dos meus pais limpo. vamos lá responder essas perguntinhas. É mesmo Como na é que casa eu dos preparo a cultura? Que contas é que eu tenho que fazer? Está aqui outra. Quantinhas é que eu tenho que fazer? Qual é que é a primeira pergunta? Então o que é que eu tive que fazer? Primeiro que tudo, tive que espreitar as instruções, não é? Diz lá, 40 gramas em 1000 mililitros. Isso dá quanto? Quanto por cento é que isso é? 4%. Exatamente, 4%. Eu já sei que tenho que sempre preparar 4%, não é? Olha, mas se eu não quiser 1 mililitro, 1 litro de meio cultura, quiser menos, como é que eu faço as contas? Uma regra 3 simples, que eu já sei que vocês detestam matemática laboratorial, não é? Portanto, se eu quiser preparar menos, eu vou sempre ter que fazer uma regra 3 simples. 40 gramas está para 1000 mililitros. Obrigada. 40 gramas está para 1000 mililitros. Se eu quiser preparar 500 ou 800, eu tenho que fazer a regra 3 simples. Ok? Próxima pergunta. O que é que diz aí? Qual é que é a importância da autoclave neste procedimento? Nós temos vários processos de descontaminação. Limpeza, desinfecção e esterilização. Autoclave, sim, descontaminação. Nós vamos falar nisso daqui umas 2 aulas. Descontaminação, processo de descontaminação é retirar qualquer micro-organismo do nosso meio, não é? Isso pode ser feito por limpeza, desinfecção ou esterilização. são desfalantes. A limpeza também não é tão eficaz. Depois, ao falar da esterilização 15 minutos, ainda com descontaminação maior. Exatamente. Qual é que é
importância da esterilização, nomeadamente da autoclave, neste procedimento em si. Tirar os meios. Esterilizar, deixar ele estar. Garantir que o meio de cultura está estéril. Ora, o que é que foi, Rita? Se eu não autoclavar, eu também não vou conseguir dissolver o meio, pois não? Quer dizer, posso ir a uma placa quente com agitação e dissolver o meio, mas de certeza absoluta que eu não estou a garantir a esterilidade do meio. E porquê que eu tenho que garantir a esterilidade do meio? Exatamente. Se eu for buscar estas placas de Petri segunda-feira e elas já tiverem coisas lá dentro, mesmo estando no frigorífico, significa que alguma coisa não funcionou bem durante este tempo. A esterilização não é. Eu tenho a certeza que ele esterilizou. Como é que eu sei disso? Eu tenho aqui esta fita. Eu já vou-vos explicar porque é que ela serve. Mas pode ter sido no momento de preparação do material. Portanto, quando vocês vão utilizar o meio de cultura, seja ele qual for, ele tem que estar estéril, ele não pode ter lá nada já a crescer. Caso contrário, vocês vão confundir as bactérias ou os fungos que vocês têm na vossa amostra de estudo com aquilo que já está lá. Portanto, inviabiliza essa análise, percebem? Não podem utilizar esse meio de cultura. Portanto, a autoclave vai servir para esterilizar o meio de cultura e para também dissolver o reagente na água destilada. E dissolver O meio de cultura, que ele é um sólido em pó. A dormir em cima da bancada, onde se trabalha com sono. Próxima pergunta. Vamos lá ver. A água destilada é uma água estéril? Que outra água estéril vocês conhecem? Que água estéril? Água fluida, água estéril, não é? Água ultra pura. Água miliquê. Há uma água que se chama ultra pura, que é a água miliquê. Porquê? Porque o equipamento para filtrar esta água chama-se miliquê. Vejam lá o Não, é o miliquê. Porque acaba aqui. É só uma. Portanto, como eu estava a dizer, a água destilada não está estéril, mas não faz mal porque vai para a autoclave. Mas imaginem que eu não tinha tempo de ir à autoclave. Imaginem que eu não tinha tempo de ir à autoclave. Precisava de água estéril, ou seja, água que não foi autoclavada. O que é que eu utilizava? Água miliquê. Porquê? Porque esta água passa por filtros cujos poros são tão pequenos que quase não passa lá, ou seja, retém qualquer bactéria, não é qualquer. Aquelas que são inferiores a 0,45 micrômetros podem passar. Estão a ver, é muito pequeno. Portanto, a água miliquê vai-nos garantir que a água está estéril, ok? Ou seja, passam por filtros cujos poros são tão pequenos que vai filtrar, vai agarrar e vai impedir a passagem de micro-organismos que sejam iguais ou superiores a 0,45 micrômetros. É uma medida muito pequena, estão a ver? 0,45. Muito pequeno. Portanto, a autoclave resolve esse problema da falta de esterilidade da água destilada. Okay? Próxima pergunta. Que outra aplicação? Vocês tinham lá duas autoclaves. A doutora, ela explicou-vos? Sim. Mais ou menos. Foi. Ele mostrou-vos a autoclave onde estavam os nossos meios.
A única coisa que eu disse estava lá. O que é que estava. Para que nós temos 2 autoclaves? Lá. Não vamos disso? Não. Descontaminação. Mas a descontaminação pode ter 2 objetivos. Eu posso utilizar a chamada autoclave dos sujos e a autoclave dos limpos. Por isso é que nós temos ali 2 autoclaves. Pode não ser assim noutro laboratório. A realidade pode ser diferente noutro laboratório. Não tem problema nenhum. Ok? Mas, o que é isto da autoclave dos limpos e a autoclave dos sujos? Já vimos aqui um exemplo. Este exemplo aqui é dos limpos ou dos sujos? Dos? Acham? Isto é. Isto é para quando for para o autoclave? É para os sujos. Isto é limpo. Não tem muito cultura. Ou seja, esta autoclave é a autoclave dos limpos. Isto foi autoclavado numa autoclave dos limpos. Porque é só para esterilizar material para ser utilizado ou reutilizado. Ok? Ou seja, chama-se limpos porque vai ter utilidade pós-autoclavagem. Portanto, a autoclavagem serve para esterilizar, para a gente de seguida utilizar. Nomeadamente, esterilizar o meio de cultura e a gente utiliza o meio de cultura. Agora imaginem, eu preciso de trabalhar, imaginem que eu preciso de trabalhar com material estéril na próxima aula prática. Eu peço à Liliana, ao Dr. Hélio, para me esterilizar esse material, está aí nas gavetas, diz, olha, esterilize-me aqui estes tubos de ensaio, que eu vou precisar trabalhar com eles na próxima aula. Para onde é que vai? A autoclave dos limpos. Ou seja, material vai ser autoclavado, ou seja, esterilizado, para eu de seguida poder trabalhar com esse material esterilizado. Faz sentido? Agora imagina uma coisa. Nós temos aqui um balde de lixo que é de resíduos. Resíduos esses onde vocês vão colocar o algodão com que tiram o sangue, as seringas, tubos de colheita. Olha, o teu caderno ficou no J21. Desculpem. Por que ficou no J21? O teu caderno da aula de imunologia. Não, eu não tenho cadernos. Então, mas tinhas sim, um caderno preto. Não, é da Beatriz Cavaco. Ok. É da Beatriz Cavaco. Então avisa, não? Ok. Se calhar ela tem aula. Não está a dizer ela não vai. Se alguém precisar ir lá buscar, está lá a professora Rita. Podem lá buscar e depois entregam. Ok, a Beatriz? Sim, ela vai. Ela de novo. É porque não vê mais Está lá o caderno dela, Maria. Está lá o caderno dela, da aula de imunologia. Bom, estávamos aonde? Na autoclave dos sujos. Portanto, todo o material que nós usamos aqui, imaginem os líquidos biológicos que a gente vai trabalhar a seguir, não é? Ou a seguir não, vocês não vão trabalhar, eu também vai. Portanto, os tubos de colheita que vocês viram hoje, mas com sangue lá dentro. O algodão sujo com sangue, luvas contaminadas com sangue. Eu vou colocar dentro de um saco de lixo próprio. É o que nós vamos falar na próxima aula de TP. O que é que eu vou fazer com esse lixo? Autoclavar. Ou seja, eu vou descontaminar aquele resíduo de risco biológico para garantir que tudo o que está lá de patogénico seja eliminado. Todos os micro-organismos que estão dentro daquele lixo vão ser eliminados, com o objetivo de eu depois poder jogar fora para um lixo urbano já sem contaminação. Ok? Portanto, a autoclave tem o intuito de esterilizar para reutilizar ou o intuito de esterilizar para jogar fora de forma inócua, sem perigo biológico. Sim, Lara, percebeste? Sim? Por isso é que nós temos 2 autoclaves, que é para não juntar na autoclave que vai o lixo ou que vai, por exemplo, ao meio de cultura. Não é? Próxima pergunta. Que cuidados deve ter após retirar o meio da autoclave para as microondas? Microondas porquê? Porque poderia ter ido ao microondas se já tivesse sido autoclavado, por exemplo, há mais dias. Se tivesse sólido, a gente tinha que ir ao microondas para derreter outra vez. Não é? Que
cuidados é que vocês me viram a ter, já que fui eu que o trouxe? Temperatura. Temperatura. O Dr. Hélio nos mostrou os cuidados que devem ter quando estão a trabalhar com a autoclave. Para a próxima tem que ser eu a explicar. Fechar bem então. Que temperatura é que vocês trabalham ali? 120 graus. Dá umas queimaduras valentes, não é? 120 graus. Pressão também, não é? Baixa, não é? E ágito, em cima é vácuo. E vácuo lá dentro. Ou seja, o ar é extraído primeiro da autoclave. Portanto, basicamente a autoclave funciona por princípio de temperatura, vapor úmido, não é? E a pressão. Todos estes componentes é o que vão permitir desnaturar em termocoagular as proteínas dos micro-organismos, eliminando-os, matando-os completamente. É tipo uma panela de pressão. Aquilo é uma panela de pressão. Pronto. Ainda bem que o ano passado eu expliquei primeiro e vocês viram depois. Agora é assim mais fácil. Não sei se vocês repararam que tem água lá dentro. Sim. A resistência tem que estar sempre tapada com água destilada. Ok? Porque senão aquilo aquece e pode, não é, causar incêndio. Ok? Portanto, a resistência tem que estar sempre tapada com água destilada. Essa água destilada vai depois aquecer com a temperatura e vai criar o tal vapor, que vai permitir entrar em materiais ocos, não é? Materiais com buracos, com poros. Não é? Então, isso é a parte do vapor. Porquê é que eu tenho que extrair o ar? Para criar vácuo lá dentro. Porque se houver ar, esse ar vai impedir o vapor de água chegar a esses materiais mais porosos. Ok? Portanto, extrai-se o ar para garantir o vácuo dentro da panela de pressão e depois a temperatura vai aquecer a água que está lá dentro e criar esse vapor úmido que vai então eliminar os micro-organismos juntamente com a pressão atmosférica. Ok? Portanto, quando o ciclo são 15 minutos. Para meios líquidos é 15 minutos. Quando são materiais, 20 minutos é ideal. 20 minutos para materiais, 15 minutos para líquidos. Para meios de cultura ou uma solução. Já vou explicar porque é que eu disse os 30. Isto não é uma regra. Por exemplo, aqui eu sei que tenho que fazer 15. Eu sei que no geral, porque já estou habituada a fazer isto, nos meios de cultura é 15 minutos. Tudo o que é soluções, por exemplo, um buffer, também a ideia é fazer 15 minutos. Uma solução de pão. Buffer. Se fosse, por exemplo, placas Petri de vidro, o plástico vai derreter, não é? Se fossem placas Petri de vidro, eu já ia, como é material sólido, eu ia já para os 20 minutos. Está bem? Portanto, isto são temperaturas muito altas, não é? 15 minutos passa num instante. Portanto, a autoclavagem é uma coisa rápida em si. Mas, para tirar o material lá dentro, o que é que eu tenho que esperar que aconteça? Mas já tenho que voltar à pressão, não é? E tem que baixar temperatura. Eu nunca vou abrir uma autoclave, nem eu nem vocês, em que a temperatura seja superior a 70 graus. Não explode. Vocês levam com aquele vapor de água na cara e aquilo queima-vos a cara. Para além de que vocês não conseguem enganar as coisas. Para vocês manipularem o material, convém usar luvas, mas pelo menos um paninho para tocar nas coisas mais quentes. Está bem? No caso o líquido, pus ali dentro do tabuleiro para trazer, ele já nem estava muito quente. E coloquei ali com o paninho também para a minha pega, digamos assim. Se fosse material, por exemplo, pontas das pipetas, vocês já usaram micropipetas, não já? Uma coisa que a gente esteriliza muito no laboratório são as pontas das micropipetas. Quando estamos a trabalhar, por exemplo, na microbiologia ou na biologia molecular, certo? Eu tenho que ter pontas estéreis, senão já estou a trabalhar com coisas contaminadas à partida. Então vou esterilizar na autoclave. Só que aquilo vem úmido. Quando a gente abre, não sei se vocês viram, aquilo vem tudo cheio de umidade. Normal, faz parte do processo de coagulação das proteínas, de desnaturação. Então eu tenho que pôr numa estufa para que toda essa umidade evapore também. Uma coisa muito importante, também em termos de segurança, autoclaves. Nunca
autoclavar coisas explosivas, nomeadamente os ácidos. Nunca aliás, a autoclavagem é para esterilizar. Vocês não precisam esterilizar ácidos, pois não? Mas pronto, é só para ficar bem esclarecido. Porque eu já vi pessoas, já me contaram pessoas que queriam esterilizar ácidos na autoclave. Esterilizar potássio. Exatamente. Lembra-me agora. Portanto, nada de pôr isso na autoclave, está bem? Porque isso é extremamente perigoso, não só para nós, mas para toda a gente nos envolve, está bem? Mais. Isto já E coisas apertadas. Se vocês tiverem, por exemplo, se eu tivesse colocar isto numa garrafa de vidro, a tampa só estava encaixada, não estava apertada. Está bem? Não é a pressão. Casa da pressão. Alguma questão aqui? não é sobre isto, é o diabetes depois quando é que nos dá instruções? A professora Ana Luísa depois vai entrar em contato convosco, mas ainda falta um bocadinho de tempo. Ok. Se calhar na semana antes mesmo, porque depois temos a semana da Páscoa, portanto. Mas está tudo certo. Se vocês precisarem depois de alguma coisa, falem comigo que eu falo com a Ana Luísa, está bem? Mas isso ainda está nos campos certos. Faça uma pergunta. Já fizemos. Pois é, por que razão esteve a realizar o ponto anterior à chama? Já sabemos, não é? Para manter um ambiente ascético, não é? Temos aqui um ambiente ascético, um ambiente sem micro-organismos. Portanto, estamos a proteger o nosso trabalho. Está bem? A microbiologia trabalha-se à chama. Ascético, com 2 S. Não é ácido acético. É acético. Resposta à próxima pergunta, vocês já sabem. A câmara de fluxo laminar. A câmara de fluxo laminar era uma das alternativas ao trabalho com chama. Mais uma vez, porquê? Porque o ambiente dentro da câmara é um ambiente acético. Okay? Portanto, vamos à parte do autoclave, não é? A parte do autoclave já vimos o primeiro ponto, não é? Procedimento de utilização de um autoclave, portanto, verificar se a resistência está tapada com a água destilada. Depois colocar lá o material, fechar bem a autoclave, ligar e fugir, não é? Se vocês estiverem em segurança a trabalhar com um autoclave, vão sempre com outro colega que tenha mais experiência que vocês, está bem? Portanto, nunca tenham problemas em perguntar ou pedir ajuda. Excesso de confiança é uma das principais causas de acidentes no laboratório, está bem? Eu ainda hoje, quando fico muito tempo sem utilizar um autoclave, eu vou sempre com uma colega ou com a responsável pelas autoclaves, vou sempre lá com ela. Ainda comigo só para garantir que aquilo fica bem. Quais as características do processo de autoclavagem? Então, já vimos a pressão, o vapor úmido e a temperatura. Depois vamos fazer uma aula de TPE, vamos falar sobre os métodos de descontaminação e para isso vamos precisar de fazer a nossa próxima aula prática, não é? A próxima aula prática vai ser o dia. Cuidados a ter com o material de autoclave, já vimos, não é? Procedimentos de segurança também já vimos. Diz. Sim, esqueci. Queres que eu repita alguma coisa? Não. Ora, como é que eu garanto? Como é que eu tenho a certeza que a autoclave funcionou e que o meu material foi autoclavado? Aquela fita. Portanto, aquela fita. Faltava-me aqui a fita também, não vou chatear a coitada da Liliana. Esta fita, quando a gente vai. Quando a gente coloca lá antes de autoclavar, é toda desta cor. Amarelinha. Aliás, até é um branco sujo, vá.
não tem cor, não tem praticamente nada. A gente não consegue perceber nada. Mas depois tem lá umas riscas, não é? Pode ser letras também, a dizer autoclave. Esta, por acaso, tem risquinhas. Ok? O que é que isto significa? Portanto, antes da temperatura não tinha riscas. Depois da temperatura tem as riscas pretas. Ou as letras pretas. Aparece depois da luz. Há uma reação química com a temperatura. Quando atinge os 121 graus durante aqueles minutos, fica preto. Fica preto. Olha, isto já está sólido. Estão a ver? Para tirar isto daqui, como é que eu faço? Tem que derreter. Tem que aquecer. Ou então tinha jogado fora antes de... Também podia ter jogado fora antes, exatamente. Não quis fazer porcaria à vossa frente. Os nossos meios de cultura estão sólidos. Foi o quê? Meia hora? Mais ou menos? Não foi quase nada. Este aqui também está tudo badalhoco. Não é? Não, esse não foi o meu. Para além do algodão, tem a tampa toda. Não, o meu não ficou badalhoco. Eu lembro-me, o meu está por baixo. Não, esse foi o meu. Depende de maneira, é isso mesmo. Não tem mal. Foi mulher. Depois de mim. Posso-vos dizer, para a primeira vez que vocês fizeram isto, ficou melhor do que eu vejo muita gente, pessoas que já estão a montar com estas coisas a fazerem. É dos que estou a pôr em vocês. Estou a pôr as fichas todas em vocês. Ser uma solução. Longe estou, exatamente. Há outras possibilidades de controlar o processo. Isto é um processo químico. Esta fitinha é um processo químico. Ok? Há um processo microbiológico. A fita mudava de cor ou parecia? Muda de cor. Não sei o que é para ti aparecer. Não estava aí passado. Ou era amarelo e passa a ser preta. Estás para ver aquelas canetas invencíveis quando passas para a luz? Ela é toda amarela. Fica com ela Desaparece. só chique. Exatamente. Olha, tipo aquelas canetas que os desenhos desaparecem quando leves ao micro-ondas. É tipo isso, quando fica quente aparece. É aquelas canecas que o desenho aparece quando fica quente. É isso? Estou a pedir a fita, calma. Dentista. Foi a educação. Esse só é uma educação para o autoclave. Material dentista, os endoscópios, e utilizado. Ainda bem. Exatamente. Já viste o que é aquelas coisas que estão na boca das outras pessoas depois não morrem na voz? Pode ser essa, exatamente. O saco depois tem a Eu tenho ali com fita. aquela coisa de espelho aqui na outra pessoa. Por isso é que vocês não podem dar sangue se sempre quiserem ir ao dentista. Se fores ao dentista amanhã e fores quinta-feira, ou no dia a seguir, ou uma semana a seguir, uns dias a seguir ao laboratório para fazer, ao hospital fazer uma dádiva de sangue, não pode ser. Porquê? Porque tudo o que é esse tipo de procedimentos mais invasivos, não é? Tudo que vai à mucosa e que pode invadir a mucosa, fazer sangue, não é? Tudo isso é uma contaminação. Esse material vai ser descontaminado. O material dentista, os endoscópios, isso é tudo material reutilizado. São artigos médicos que não podem ser descartáveis, não é como uma agulha ou como uma seringa, que é descartável. Então, dar sangue antes de Vocês ficaram preocupados, não? Não tinham noção. É que há pessoas que não têm noção disto. Isso é material que é reutilizado. Tem que ser mas ela não. autoclavado. Primeiro lavar e depois autoclavado. Oh, claro. Só se fosse de plástico mesmo assim. O que é plástico é reutilizável, não é? Agora o resto não. Dentista, por isso, e por haver o risco de transmissão de doenças através do sangue, por isso mesmo é que vocês ficam impedidos temporariamente de fazer as dádivas de sangue. Ou mesmo que irem fazer um piercing, não é? Uma tatuagem, esse tipo de procedimentos mais invasivos. Pois é, como é que eles lavam as agulhas das tatuagens? Não, essas não são reutilizáveis. As agulhas não são.
Na acupuntura, vocês podem ter o vosso set de agulhas, exatamente, o vosso kit de agulhas, para não ser mais caro o procedimento. Eu sempre nunca fiz. Tem que a acupuntura Depois tipo, tu Há viras tatuagens assim com. para ir aos pontos de pressão. fazem calças nas costas, Ai, metem eu já vou agulhas. fazer. Depois Ah, para já ser não. tirado. E a agulha entra. Dizer, eu não consigo perceber. Mas é uma agulha são bem Então é Sim, eu já ouvi dizer que isso é muito bom. mas a mim não Pessoas percebe nada. que sofrem muito de ansiedade, é uma forma de. Ou que tem dores, mas também Ai, quando estive aqui na cara, disseram para fazer a acupuntura. Sim, são pontos de pressão. É considerado É uma medicina alternativa. É uma medicina alternativa. Eu quando estive aqui na cara, disseram para fazer a agulhas tiram o acupuntura. stress. Eu acho Caso não que resultasse. Existe uma bastante conhecida uma cá em visão Faro, holística do ser humano. que existe durante o país todo. Existe uma clínica Nós estamos a privada. pensar, isto já é pensado há muito tempo, abrir aqui uns cursos de medicinas alternativas. Já não lhe peço mais nada, adeus. A culpa é deles. A culpa é da doutora, ela que não mostrou. Estava bem difícil, certo? Ah, se eu soubesse isso, Ah, está aqui as fitas. Não, As iscas. tem mais apoio, eu quero ser 2 minutos. Depois ficam as É coisas. porque a doutora mostrou. Não tira. Olha, se quer mostrar um pouco. Eras tu. Mete na testa, mas vai tirar com algo. O que é que acontece? Não vai tirar. Vamos para trás. O outro já é só mais tarde. O segundo turno está cheio, tem mais o Christian, não é? Deve ter ficado desorientado comigo, mas tem que ser, não é? Isto é regras. Mas o segundo turno vai fazer depois também. O segundo turno vai fazer musculatura e depois vai fazer psicologia. Já vai fazer isto? Vai vou fazer isto agora. Na próxima semana vamos utilizar, aliás, vamos fazer o seguinte. Vou pedir, ponham aqui também a vossa turma. Turma A, não é? Que é para nós vamos usar a turma A. Podes pôr os dois, se faz favor. Estes são só utilizados por vocês, está bem? Que é para a gente controlar quem fez o quê. Na próxima aula, o que é que vocês vão fazer? Segunda-feira. Vocês vão fazer várias experiências com as vossas mãos. Vamos inocular as mãos sujas, lavadas e desinfetadas, só desinfetadas, com anéis, sem anéis. E depois vamos fazer às superfícies também. Vocês vão escolher uma superfície ao vosso gosto Uma maçaneta. e vamos avaliar. Uma maçaneta é espetáculo. Podemos ir aos microscópios do tamanho, eventualmente. As escadas do CP. Não acho boa ideia. Eu vou explicar porquê. Porque o laboratório é muito longe. Estava para o bolso. Vão provar. É muito Estava longe. para o O ano bolso. passado foram. O ano passado foram resultados. Vocês depois já veem. Logo veem. O que é que podem escolher? E no inventário pegar mais. Podem também espreitar, para experimentar estarem a falar para uma placa. Vai uns 5 minutos a falar. Também é giro. Quem é que aqui está doente na próxima semana? Essa pessoa vai A fazer. Vanessa prova já estou há um mês. Vamos fazer contigo. Vamos fazer contigo, pode ser? Pode ser. Falar. Mais, o que é que podemos fazer? Maçanetas também. Os telemóveis. Ih, o telemóvel. Eu tenho uma zarada tua na boca. Fizeram isso uma vez no Mas secundário. é, sim, tá, vamos fazer Vocês estão já Vai chegar a 30. Não, falar. Podemos falar ou então podemos fazer o seguinte, podemos deixar em cima da bancada descapada enquanto fazemos a aula prática toda. Depois no fim trocamos e levamos.
Acho que depois a sala dele está sempre com a ¿Qué fue que cortando de cor? Essas linhas ficam pretos. Tem muitas placas, mas não só eram. Eu fiz as contas, se tu fizesse tudo, estava 100 e tal placas. Quantas é que estão aí? Estamos 40, não? Ai, parecia o Papa. São 18? Ai, se cheirar a pele, faz Não, é que eu estou cheirada aqui. Eu senti o cheirinho. É que eu não estou a ver. São 18 vezes 2 mais 1. 26. É quase 40. Quase 40, pois. Não, vamos ter feito mais umas contas. Então, o segundo turno está cheio. O segundo turno está cheio. Não podes andar a saltitar. Não podes andar a fazer a mesma coisa. Eles vão fazer a mesma E coisa. acho que tinha metade. Ai, quis fazer a da citologia. Mas esse é só às 6 da tarde. Próxima Fazia semana tempo. fazes. Ok? Bom, então, dúvidas? Gostaram? Sim. Ainda bem. Não fizemos muita coisa prática, mas estamos a preparar para as próximas aulas práticas. Está bem? Então vá. Quem não tem as mãos lavadas depois de mexer no meio, aproveite para lavar. Está bem? Próxima semana a mais.